E aí pessoal, tudo bom? Nossa aula de hoje é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, antes da gente entrar no conteúdo em si, vamos ver o significado dessa palavra trigonometria. Então, trigonometria vem do grego e significa medida de triângulos. O desenvolvimento deste ramo da matemática está ligado à astronomia, navegação, cartografia e entre outros. Então, a trigonometria ela vai ser mais aprofundada quando você estiver lá no ensino médio, né? Vai fazer também algumas aplicações, por exemplo, como na física. Então, sem mais demora, vamos aqui para o que nos interessa mais, que são as razões trigonométricas. Então, a primeira razão trigonométrica ela é chamada de seno. E ele diz o quê? Que o seno de A, quem é A? A é esse ângulozinho aqui. Ele vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É quem está justamente oposto a esse ângulo, que é esse lado aqui do triângulo, o cateto oposto. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre quem está oposto ao ângulo reto. É o maior lado do triângulo retângulo. E aqui a gente tem o cosseno. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, olha aqui o cateto adjacente, não é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. E aí vem também a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas são algumas razões que a gente pode utilizar nos problemas para respondê-los, né? Essas divisões aí dos lados do triângulo. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver também são as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, que são os de 30, 45 e 60. Então, estes são ângulos que normalmente em questões e em provas, eles não vão lhe dar o valor do seno, do cosseno e da tangente, porque eles são ângulos que você pode encontrar calculando usando relações no triângulo. Mas aqui a gente tem uma tabelinha bem simples que vai facilitar a utilização desses ângulos. Então, seno de 30, 1 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e a tangente de 60, raiz de 3. Você pode pensar, nossa, essa tabela deve dar muito trabalho para memorizar ou para fazer alguma coisa assim. Ela é bem simples, ó. Olha só, como é que a gente pode fazer? Você vai contando aqui 1, 2, 3. Aqui no cosseno, volta 3, 2, 1. Todos esses números eles vão ser divididos por 2. E aí você vai colocar raiz em todos eles. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1 é 1. Então não precisa ficar colocando. E aqui eu já fiz as notáveis do seno e do cosseno. Tá, professor? E a da tangente? A da tangente, ela é bem simples. A tangente, ela é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, se eu dividir o seno de 30 com o cosseno de 30, eu encontro a tangente de 30. Então, vamos aqui encontrar a tangente de 30, utilizando as medidas aí do seno e do cosseno. Seno 1 sobre 2, dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aqui eu posso simplificar e fica 1 sobre raiz de 3. E aí eu faço a radiciação aqui, ó, multiplica. E a gente faz a racionalização, multiplica todos por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
E a tangente de 45? Olha, são iguais o seno e o cosseno, então dividir coisas iguais vai dar igual a 1. E aqui, para descobrir a tangente de 60, basta eu dividir o seno de raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 2, que é o cosseno de 60. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica, e aí fica raiz de 3 sobre 1 é o mesmo que raiz de 3. Então, essa maneirazinha bem fácil de lembrar, uma forma de fazer essa tabela, para facilitar que você saiba os ângulos notáveis quando for preciso. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo dividido por 2, e aí coloca raiz em cada um. E a tangente, ela é a divisão do seno com o cosseno. Tranquilo? Então, ó, fica mais fácil entender com exemplos. Ó. Vamos lá. Calcule o valor de x no triângulo retângulo. Então, quer que eu calcule esse lado aqui. Então, primeiro eu tenho que saber quem que eu vou usar. Aqui ele me deu um ângulo de 30 e esse ângulo ele está oposto a x, certo? E o outro valor ele está oposto ao ângulo reto. Então, essa aqui é a hipotenusa, tá ok? Então, eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Quem é o cateto oposto sobre a hipotenusa? É o seno, não é isso? O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Nesse caso, como ele deu um ângulo de 30, a gente vai usar o seno de 30. Então, é um ângulo notável. Quem é o cateto oposto? X, que a gente quer descobrir. E a hipotenusa, ele falou que é 8. Agora, eu tenho que lembrar qual é o valor do seno de 30. Olha só. Seno de 30, 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, eu coloco 1 sobre 2, é igual a x sobre 8. Faço aqui meio pelos extremos, então 1 vezes 8 é 8, 2 vezes x é 2x. Quem está multiplicando passa dividindo, então esse 2 estava multiplicando o x, passou dividindo, 8 dividido para 2 é igual a 4. Logo, o valor desse x aí é 4. Então, uma maneira da gente lembrar quem é seno, cateto oposto sobre hipotenusa, quem é o cosseno e quem é a tangente, a gente pode utilizar isso aqui, ó. É uma dicasinha que chamamos de SOHCAHTOA. Mas o que significa esse SOHCAHTOA, professor? S de seno, O de cateto oposto, H de hipotenusa. K, quem é K? É o cosseno. Esse A, cateto adjacente sobre hipotenusa. E esse TOA é a tangente, que é o cateto oposto, O de oposto, e A de adjacente, cateto oposto sobre o adjacente. Então, aqui, ó, uma dicasinha para lembrar é utilizar aqui essa dica, SOHCAHTOA, e ajuda a gente aí a lembrar mais facilmente. Então, igualmente a gente já tem aqui uma dicasinha para lembrar dos ângulos notáveis, a gente tem uma também para lembrar das razões trigonométricas. Próximo exemplo, calcule o valor de x no triângulo retângulo. Ele já deu um ângulo, certo? Que é o de 45, não tem nenhum valor oposto, mas a gente tem aqui a hipotenusa, está de frente aqui para o ângulo reto. Então, se esse aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente. Então, qual vai ser a razão trigonométrica que a gente vamos usar aqui? Lembra lá, SOHCAHTOA.
Então vai ser quem? O cosseno, porque eu tenho o cateto adjacente, quer dizer, quero o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, cosseno de 45 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Agora lembra, quem é o cosseno de 45? Olha só, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 10. Novamente, meio pelos extremos. Então, 2 vezes x é 2x. Raiz de 2 vezes 10 é 10 raiz de 2. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, dividido por 2. E aí, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, x é igual a 5 raiz de 2. Olha só, que beleza, né? Que tranquilidade. Então, x é igual a 5 raiz de 2. Exemplo 3. Qual é a altura do prédio? Ele quer a altura do prédio. A altura do prédio está oposta ao ângulo de 30. Então, a gente pode dizer que essa parte aqui vai ser cateto oposto. E aí? E esse aqui é o cateto adjacente, já que essa parte aqui maior está oposta ao ângulo reto, é a hipotenusa. Esse aqui é o cateto adjacente. Então, qual vai ser a relação que eu vou usar? Qual é a relação que tem cateto oposto com cateto adjacente? Eu sei que é a tangente, mas vamos aqui só para pegar o jeitinho aqui dessa dica. Só toa. Então, tangente. Então, a gente vai usar aqui a tangente. Tangente do ângulo que ele deu lá, o ângulo de 30. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que eu chamei aqui de x, que é a altura do prédio, sobre o cateto adjacente, que é 60. Então, lembra lá, qual é a tangente de 30? Olha só, tangente de 30 está aqui, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 60. Então, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu fazer agora meio pelos extremos, é mais fácil eu mandar só esse 60 para lá, certo? E fica 60 vezes a raiz de 3, que é 60 raiz de 3, está dividido por 3, que é igual a x. 60 dividido por 3 é 20. Então, a altura desse prédio é 20 raiz de 3 metros, certo? E aí, se quiser fazer uma aproximação, é só multiplicar esse 20 com o valor aproximado da raiz de 3. Então, o valor aproximado da raiz de 3, 1,73. E aí, multiplicando isso aqui por 20, vamos ter um valor de 34,64 metros, certo? Se tivesse as alternativas para marcar e nelas não tivessem a raiz de 3, mas tivesse com valores aproximados, a gente poderia ter essa resposta. Mas essa aqui está perfeita também, 20 raiz de 3 metros. Exemplo 4. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus, então já colocou aqui o ângulo, em relação à pista. A pista é essa parte de baixo. Qual será a altura do avião quando este percorrer 4.000 metros em linha reta? Então, quer saber qual vai ser essa altura. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Cateto oposto. E quem está oposto ao ângulo de 90? O 4.000, que é a hipotenusa. Logo, vamos aqui, ó, só toa. O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 4.000. E aí precisamos saber o seno de 30. Vamos utilizar aquela dica
colocar em prática para a gente descobrir aqui o seno de 30. Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Como o primeiro é seno, a gente sabe que é o que? 1, 2, 3, todos sobre 2. E aí, raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Então, seno de 30, 1 sobre 2 é igual a x sobre 4.000. Então, esse 4.000 que está dividindo, passa multiplicando, fica 1 vezes 4.000, que é 4.000, dividido por 2 é igual a x. E aí, 4.000 dividido por 2 é 2.000. Então, x é igual a 2.000. Como está em metros, então, a altura aí que o avião está em relação ao solo, depois de percorrer 4.000 metros, é de 2.000 metros. Vamos lá, exemplo 5. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60. Então, essa linha aqui está representando a escada, formou um ângulo de 60 graus. Que altura da parede a escada se apoia? Então, que altura da parede a escada se apoia? Está querendo saber essa parte aqui. Então, isso aqui é a hipotenusa. Está oposta aí ao ângulo reto, certo? E esse aqui é o cateto adjacente, porque ele não é oposto a ninguém, então ele é o cateto adjacente. Então, vamos lá, só catoa. Então aqui eu tenho hipotenusa e cateto adjacente. Aqui no cosseno, então o cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente, igual cateto adjacente que é x, e a hipotenusa aqui é 8. Então vamos aplicar novamente aquela dica do 30, 45, 60, das razões trigonométricas. Primeiro é seno, depois cosseno, depois tangente, mas não vai precisar da tangente. Então lembra que no cosseno ele volta, né? Então 3, 2, 1, todos sobre 2, e aqui raiz em cada um deles. Cosseno de 60, 1 sobre 2, x sobre 8. E aí multiplica aqui, né? Está dividindo, passa multiplicando. Então 8 vezes 1 é 8. E aí 8 dividido por 2 é 4. Logo x é igual. Logo x é igual a 4. 4 metros. Então, pessoal, é isso aí. A aula vai ficando por aqui e até a próxima.